Oi, turma do quarto ano, tudo bem? Hoje eu quero estar estudando com vocês Geografia. Vamos fazer uma revisão para a atividade avaliativa de Geografia. Primeiro, vamos acompanhar comigo pelas páginas 92 a 95. A formação da população brasileira, uma mistura de povos. A população brasileira formou-se inicialmente da miscigenação. O que é miscigenação? É uma mistura de diferentes povos, entre os indígenas, os portugueses, colonizadores e os africanos trazidos como escravos. Ao longo do tempo, outros povos chegaram ao nosso país e também contribuíram para formar a população brasileira, como os espanhóis, os holandeses, alemães, italianos, poloneses, sírios, libaneses, japoneses, coreanos, entre outros. Essa mistura de povos proporcionou grande diversidade cultural em nossa população. Os primeiros habitantes do Brasil. Então nós sabemos que antes da chegada dos portugueses em 1500, o atual território brasileiro era habitado por diversos povos indígenas, os índios. Cada povo vivia de acordo com a sua organização social, suas tradições, crenças, línguas e seus costumes. Com a colonização, terras indígenas foram tomadas pelos portugueses e muitos indígenas foram escravizados. Então, vários povos foram exterminados, lutando por suas terras e muitos outros morreram, em consequência de doenças trazidas pelos colonizadores. A chegada dos africanos escravizados. Os africanos foram trazidos como escravos para o Brasil entre os séculos 16 e 19. Eles vinham de várias regiões da África e pertenciam a diversos grupos culturais. Por isso, traziam consigo diferentes hábitos e tradições. Os africanos eram retirados à força dos locais em que viviam por traficantes de escravos. Eles viajavam nos porões de navios em péssimas condições, até desembarcarem nas terras que formariam o Brasil, onde eram vendidos como mercadoria aos senhores de terra. Trabalhavam no cultivo de cana-de-açúcar, na produção de açúcar, na extração de metais e pedras preciosas, no cultivo do café e em serviços domésticos. A vinda dos imigrantes. Primeiro vamos entender o significado de migrar. Então, migrar é sair de um lugar para viver em outro. Muitas pessoas migram de uma cidade para outra, de um estado para outro ou de um país para outro. Agora, vamos entender qual é a diferença de emigrante e imigrante. Quando uma pessoa sai de seu lugar de origem para viver em outro lugar, ela é chamada de emigrante. Quando uma pessoa entra em um lugar que não é o da sua origem, ela é chamada de imigrante. O lugar de origem de uma pessoa é onde ela nasceu, ou seja, sua terra natal. Por exemplo, você que nasceu na sua cidade de origem, você mora aqui em Goiânia, e você sai para viver em outro lugar, outra cidade, você é chamada de emigrante. A imigração é quando você sai do seu país e entra em outro país estrangeiro, você é um imigrante. Os colonizadores portugueses foram os primeiros imigrantes em terras brasileiras. Depois deles, vieram muitos outros de vários lugares do mundo. Entre os grupos de imigrantes que vieram para o Brasil estão os italianos, os espanhóis, alemães, japoneses, poloneses, sírios, libaneses, coreanos e chineses, entre outros grupos de imigrantes. Agora na página 98 a 101, vamos estudar sobre os indígenas brasileiros na atualidade.
Entre o ano 1500 e a década de 1970, a população indígena brasileira diminuiu de forma acentuada. Nesse período, muitos povos desapareceram por causa de doenças trazidas pelos não indígenas e nos combates contra a escravidão. Além disso, vários povos foram expulsos de suas terras. Mas na década de 1980 em diante, observam-se um sinal de mudança relacionado à realidade. Então, a partir de 1991, o IBGE, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, passou a incluir os indígenas no Censo Democrático Nacional. Isso possibilitou conhecer a evolução da população indígena brasileira. Aí no seu livro, vamos observar essa tabela ao lado que a população indígena do Brasil vem aumentando. Olhe lá, Brasil, população indígena, ano e número de pessoas. 1991 foram 294.131. 2.734.127 pessoas. Olha o tanto que aumentou. Em 2010, 817.963. Então, entre os fatores que contribuíram para esse aumento, destaca-se a melhoria no serviço de atendimento médico aos indígenas, que ajudou a diminuir a mortalidade entre esses povos. Essa tabela ela foi feita pelo IBGE. Então, Censo Democrático de 2010, características gerais dos indígenas, resultados do universo, Rio de Janeiro, IBGE 2012. O IBGE, então, ele traz o quê? Fontes, dados sobre o que estava acontecendo nas terras indígenas, com a população indígena. O IBGE, ele coleta dados e informações para o nosso país. Aí foi coletado o quê? População indígena. As terras indígenas, atualmente, a maior parte dos povos indígenas vive em terras indígenas, que correspondem às áreas por eles habitadas, de acordo com seu modo de vida e de seus costumes. Outros povos vivem em cidades. Nas terras indígenas, os povos indígenas desenvolvem suas atividades e, ao mesmo tempo, garantem a preservação dos recursos naturais necessários à sua sobrevivência. A demarcação de terras habitadas pelos indígenas é o reconhecimento oficial do governo de que a posse e o uso dessas terras são exclusivos dos indígenas e de seus descendentes. Mas nem todas as terras habitadas pela população indígena estão demarcadas. Essa situação, ela representa um risco à sobrevivência dos indígenas, que podem ver suas terras invadidas por grupos não indígenas. Além disso, a demarcação das terras é uma maneira de proteger os indígenas e o modo de vida deles. E o órgão governamental responsável por demarcar as terras indígenas e protegê-las é a FUNAI, que é Fundação Nacional do Índio. A invasão de terras indígenas e os conflitos pela posse delas são exemplos de problemas que ameaçam o modo de vida e a sobrevivência dos povos indígenas. Com o objetivo de explorar economicamente as terras indígenas e expandir os negócios, grandes empresas agropecuárias, mineradoras e madeireiras sobrepõem seus interesses às necessidades dos indígenas, para quem a terra representa a manutenção do seu modo de vida e de sua sobrevivência. Combater essas invasões e proteger as terras indígenas, garantindo a preservação dos recursos ambientais necessários à sobrevivência dos povos indígenas, é responsabilidade do governo. Então, a demarcação das terras representa apenas um passo para isso. Agora vamos para a página 105 à página 109. A diversidade cultural brasileira. Mistura de povos, diversidade de culturas. Então, o Brasil, ele é um país de grande diversidade étnica e cultural.
herança da miscigenação dos povos, que contribuíram para a formação da população brasileira, os indígenas, africanos e imigrantes. Essa diversidade pode ser notada nas características físicas de nossa população em seus hábitos e tradições, como as festas populares, as danças, os ritmos musicais e a culinária. Então, olha comigo nessa figura que está aí no seu livro, né? Que é uma festa popular, que nós chamamos o quê? De o Carnaval. Então, o Carnaval foi trazido para o Brasil pelos portugueses e logo se tornou popular no país. Então, isso aí é uma foto do desfile de escola de samba do Rio de Janeiro em 2015. E logo acima nós temos o quê? A culinária brasileira, que é a feijoada, é um dos pratos típicos mais conhecidos na culinária brasileira, como nós também conhecemos outros pratos típicos da culinária brasileira. A própria língua falada no Brasil revela a mistura de culturas do povo brasileiro. Então, nossa língua foi herdada dos colonizadores portugueses, mas utilizamos muitas palavras que têm origem na língua de outros povos. As palavras, por exemplo, angu, cochilo, quiabo e marimbondo, têm origem africana. Já as palavras jacaré, abacaxi e mandioca são de origem indígena. A influência indígena é marcante na cultura brasileira. Os diversos grupos indígenas que compõem a população brasileira têm características próprias quanto ao modo de morar e viver, a organização social e as manifestações artísticas. E a cultura brasileira também reflete essa diversidade. Muitas lendas e mitos do folclore brasileiro têm origem nas culturas indígenas. Outros exemplos da influência indígena na cultura brasileira são os conhecimentos sobre o uso de ervas medicinais, de técnicas de agricultura e de extração de recursos da natureza, e a arte em cerâmica. A culinária, a influência indígena também é marcante. O milho, a mandioca, por exemplo, são ingredientes importantes na alimentação dos povos indígenas. Compõem diversos pratos consumidos em todas as regiões do país. E dormir ou descansar em redes também é um hábito herdado dos indígenas, assim como tomar banho diariamente. Nós herdamos dos indígenas o hábito que nós temos de tomar banho todos os dias. Aí no seu livro, na página 106, vocês verão figuras, dando exemplo de peças cerâmicas produzidas por indígenas. Logo abaixo nós temos a culinária, que é a tapioca, que é de origem indígena. Você já até comeu, já saboreou ou não, então saboreia esse prato típico indígena, que é a tapioca. E logo abaixo vocês vão ver as mulheres indígenas descascando a mandioca. A influência africana na formação da cultura brasileira. Então, mesmo vivendo escravizado, os africanos mantiveram alguns hábitos e tradições de seus lugares de origem. Isso influenciou a formação da cultura brasileira. É possível identificar contribuições dos povos africanos na língua, na culinária, na música, na religião e em muitas outras manifestações culturais. Os ritmos musicais, como o samba, o maracatu, o coco, o batuque e a capoeira, são exemplos da influência artística dos povos africanos. E os pratos como o vatapá, acarajé e o hábito de consumir azeite de dendê são alguns exemplos da influência africana na culinária brasileira. Olha aí no seu livro o que significa azeite de dendê. O dendezeiro é uma palmeira originária da África. Dos frutos dessa palmeira se extrai o óleo ou o azeite de dendê, muito utilizado na culinária nordestina, principalmente na baiana. Relatos contam que o azeite de dendê foi trazido da África no período do tráfico negreiro.
Logo abaixo vocês verão a capoeira. É uma roda de capoeira no município Rui Barbosa, estado da Bahia, em 2014. A capoeira é ao mesmo tempo dança, luta e jogo, praticada ao som de instrumentos musicais como o berimbau e o pandeiro, que marcam seu ritmo. E logo acima vocês verão o acarajé. Se vocês ainda não conhecem o que é um acarajé, vejam aí nessa figura, que acarajé é o bolinho de feijão frito em azeite de dendê. É uma herança da cultura africana. Os imigrantes também influenciaram a cultura brasileira. Então, os portugueses, italianos, espanhóis, sírios, os libaneses, os japoneses e outros imigrantes que vieram para o Brasil também deixaram traços de sua cultura na língua, na alimentação, nas festas e tradições e em muitas outras características culturais do nosso país. As festas juninas e o carnaval foram trazidos pelos colonizadores portugueses. Deles também herdamos a língua falada em nosso país, que é a nossa língua portuguesa. E as massas, como a macarronada, a lasanha, foram trazidos pelos italianos. O quibe e a esfirra pelos árabes. O sushi e o sashimi foram trazidos pelos japoneses. A paella pelos espanhóis. É um prato muito saboreado na Espanha. A população e as atividades econômicas. Páginas 118 a 120. Todos nós necessitamos de diferentes produtos e serviços no dia a dia. Então, consumimos alimentos frescos e industrializados. Usamos calçados e roupas. Vamos à escola, nos deslocamos de um lugar para o outro e muito mais. Plantar e colher alimentos, extrair minérios, criar animais, fabricar mercadorias e vendê-las, transportar passageiros e mercadorias de um local a outro são exemplos de atividades econômicas importantes e necessárias às pessoas. Essas atividades são classificadas em 3 setores: primário, secundário e terciário. O setor primário engloba as atividades agropecuárias, como agricultura e pecuária, e as atividades extrativas. A agricultura é uma prática econômica que consiste no uso dos solos para o cultivo de vegetais, a fim de garantir a subsistência alimentar do ser humano, bem como produzir matérias-primas que são transformadas em produtos secundários em outros campos da atividade econômica. A pecuária é uma atividade ligada à criação de gado e outros animais. Esse ramo, ele produz importantes matérias-primas que abastecem as agroindústrias, como carnes para frigoríficos, peles na indústria de couro, leite para laticínios e muitos outros. Já a atividade extrativista, ela consiste em extrair ou retirar recursos naturais em sua forma original, com fins lucrativos ou simplesmente para subsistência. Ela é dividida em 3 tipos distintos: a extração do vegetal, animal e mineral. Atualmente, em várias partes do Brasil, o trabalho nas atividades do setor primário é realizado com o uso de equipamentos modernos. Por isso, esse setor emprega poucos trabalhadores. Setor secundário. O setor secundário, ele engloba as atividades de produção industrial, que é a indústria, e de construção. Inicialmente, as indústrias empregavam muitos operários, pois as máquinas antigas necessitavam de várias pessoas para operá-las. Com o aperfeiçoamento das máquinas e a introdução de computadores e de robôs na produção,
As indústrias passaram a fabricar mais produtos em menos tempo. Em contrapartida, essa modernização provocou o desemprego de muitos operários. E no setor secundário, transforma os bens primários em mercadorias e destinam-se ao setor de comércio e serviços. Vou dar um exemplo aqui para vocês do morango. O morango, ele é do setor primário, que está lá na agricultura. E ele vai para a indústria e transforma em geleia de morango ou em iogurte de morango. E depois ele vai para onde? Para os supermercados, que é o comércio, para começar a vender. Setor terciário. O setor terciário, ele engloba as atividades de comércio e de serviços. Atualmente, é o setor que emprega maior número de trabalhadores no Brasil. E com o aumento da população urbana, as atividades de comércio e de serviços tiveram de se ampliar para atender às necessidades das pessoas. Esses serviços envolvem diversas atividades, como transporte, vendas e distribuição à matéria recebida do setor secundário para o consumidor final. O setor terciário, ele engloba também o turismo, serviços públicos, corretagem de imóveis, hospitais, restaurantes, escolas e atividades financeiras em geral. A distribuição dos trabalhadores nos setores econômicos. Então, há cerca de 50 anos, a maioria dos brasileiros moravam nas áreas rurais, trabalhavam em atividades do setor primário, lá na fazendinha, lá na agricultura, que trabalhavam envolvendo agricultura, pecuária e as atividades extrativistas, né? E em 2015, de acordo com o IBGE, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 85% da população brasileira vivia nas áreas urbanas. Urbanas é o quê? Cidades. A integração entre os setores econômicos. Então agora você já conhece os 3 setores das atividades econômicas, né? Então é possível identificar, por exemplo, o setor em que foram produzidas as mercadorias à venda em um supermercado. Então, para que esses produtos chegassem até vocês, foram necessárias atividades realizadas pelos 3 setores, primário, secundário e terciário. Por isso dizemos que há uma integração, quer dizer, união, entre os setores econômicos, isto é, um depende do outro. Vamos ver aí na página 120 do seu livro, nós temos uma figura. E nessa figura é um esquema. Olha, veja no esquema ao lado o exemplo do café. Para que o café chegue à nossa casa, são necessárias diversas atividades. O agricultor planta as sementes e colhe o café. Depois, o café é transportado até a indústria, onde é torrado, moído e empacotado. Em seguida, o café é transportado até o supermercado para finalmente ser vendido aos consumidores. Quem são os consumidores? Nós. Cada uma dessas etapas envolve atividades de um setor da economia. Então, se vocês observarem bem nesse esquema, vocês verão os 3 setores da economia: primário, secundário e o terciário. Agora, na página 132 a 137, vamos estudar sobre os recursos naturais e a atividade extrativa. Então, por meio do trabalho, as pessoas fabricam os produtos e realizam serviços que necessitam. Então, para atender a essas necessidades, as pessoas utilizam e transformam diversos recursos naturais. Recurso natural é tudo que está na natureza e pode servir para atender às necessidades das pessoas. Agora observe aí na sua casa. Tem vários produtos que são fabricados de recursos da natureza, que é um recurso natural, que é tudo que está na natureza. Por exemplo, a sua mesa, ela é de madeira. O seu lápis também é de madeira. Então, ele é tirado de um recurso natural, a madeira, para fabricar o lápis, a mesa, a cadeira e vários outros produtos aí na sua casa.
Recursos naturais renováveis. Então, são aqueles que se renovam naturalmente ou podem ser repostos ou reproduzidos por meio da ação humana. É o caso da vegetação, pois podemos cultivar novas plantas. Também nós temos a água, o ar, o solo e a energia solar são outros exemplos de recursos naturais renováveis. Esses recursos devem ser utilizados de modo racional, evitando sua degradação e seu desperdício. Vamos escrever aqui então os exemplos de recursos naturais renováveis. Nós temos as plantas, né, que é a vegetação, o solo, água, nós temos também o ar e energia solar. São alguns exemplos, tá? Recursos naturais não renováveis. São os recursos naturais que não são repostos naturalmente, nem podem ser reproduzidos pela ação humana. Esses recursos podem se esgotar, acabar. Vamos dar o exemplo do petróleo. Quando retiramos o petróleo da natureza para produzir plásticos, tintas e combustíveis, entre outros produtos, não é possível substituir ou repor o petróleo utilizado. Os minérios de ferro, o alumínio, o cobre, o manganês são exemplos de recursos naturais não renováveis. Esses minérios são utilizados na fabricação de diversos produtos, desde as panelas até aviões e computadores. Como vocês podem ver no seu livro, que nós temos exemplo o quê? De utensílios domésticos, como o garfo, a faca, a colher e vários outros também que podem ser feitos com esses utensílios, né, usados pelo aço. O aço é fabricado com minério de ferro. Então vamos escrever aqui alguns exemplos de recursos naturais não renováveis, que são os petróleos, né, que é o petróleo. Que mais? O cobre, alumínio, minérios de ferro, e o manganês. Outros recursos, como o carvão mineral, o gás natural e petróleo, são utilizados como fonte de energia. E geralmente os recursos não renováveis levam milhões de anos para serem formados na natureza. Por isso, devemos evitar os desperdícios e os abusos. Brasil, grande diversidade de recursos naturais. Então, o Brasil é um país rico em recursos minerais, vegetais, hídricos e energéticos. Vamos falar então sobre os recursos minerais. Eles destacam-se os minérios de ferro, alumínio, cobre e manganês. Os recursos vegetais. Então, a madeira, o látex e a castanha do Brasil, que nós conhecemos como castanha do Pará. Recursos hídricos. A vasta rede de rios, lagos e águas subterrâneas do Brasil compõe os recursos hídricos do país. Eles são utilizados para o abastecimento da população e das indústrias e para a irrigação e a geração de energia elétrica. Recursos energéticos. O petróleo, o gás natural, o carvão mineral são recursos naturais muito utilizados como fonte de energia. A atividade extrativa. O extrativismo é a atividade de extração ou coleta de recursos naturais para fins comerciais ou industriais. Ao contrário do que ocorre na agricultura e na pecuária.
No extrativismo, o ser humano não participa do processo de criação ou de reprodução dos recursos extraídos. Nós temos aqui agora tipos de extrativismo. É o extrativismo vegetal, mineral e animal. Então, o extrativismo vegetal, você retira da natureza recursos vegetais, como a madeira, o látex e a castanha do Pará. Já o extrativismo mineral, você extrai da natureza vários recursos minerais, como o minério de ferro, o carvão mineral, o ouro e pedras preciosas. E o extrativismo animal engloba a caça e a pesca. Aí no seu livro você verá 3 figuras. A primeira figura aí você está vendo que é um extrativismo de madeira. Então ela é o quê? Exemplo de extrativismo vegetal. Logo abaixo você terá um garimpeiro cavando em garimpo de barranco no estado do Pará, em 2017. Aqui é um exemplo de extrativismo mineral. Já do lado, o pescador no Rio de Contas, estado da Bahia, em 2016, já é o extrativismo animal. Você está vendo ele jogar uma rede para fazer a pesca. Turminha, terminamos. Estudem bastante para a atividade avaliativa de geografia. E até a próxima aula.